Olá pessoal, tio Léo falando aqui com vocês, professor Leonardo Noberto, professor de vocês de História e Geografia. Hoje nós iremos ter uma aula de Geografia para o 4º ano, que tem como tema a vegetação do Brasil. Hoje nós iremos estudar uma aula que tem como tema Vegetação do Brasil, última aula da nossa unidade 2. Peço que vocês peguem o livro de Geografia de vocês, o caderno se precisar anotar, prestem atenção no que vai ser falado aqui hoje, porque a gente hoje encerra o nosso conteúdo, a nossa unidade 2, com esse tema dessa aula, tá certo? Nós vimos nas aulas anteriores sobre a hidrografia, sobre o relevo, sobre o clima e agora nós iremos ver sobre a vegetação, ok? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Na aula de hoje, nós iremos falar, entender um pouco mais sobre como vão se desenhar, como vão se desenvolver aí as vegetações do Brasil, a vegetação em todo o Brasil. Mas antes, eu queria que vocês fizessem o seguinte, que vocês olhassem essas imagens que eu coloquei aqui em cima e aqui no meu lado. Quero que vocês olhem essa imagem aqui, né? E percebam, se precisarem dar uma pausa no vídeo, e percebam o seguinte. O que é que tem de diferente em cada uma dessas imagens? O que é que tem de incomum para vocês, porque alguns podem nunca ter visto, normal. Mas o que tem de diferente entre elas? Por exemplo, tem uma imagem que tem árvores muito altas, outra não tem nenhuma árvore, só tem areia. Parece um deserto, né? Outra tem árvores de outro formato, árvores diferentes. E outra tem até um cacto ali, tem uma vegetação que não é tão verde, é bem amarelada, como se fosse um ambiente mais seco. Isso são vegetações. Olhem os tipos de vegetações e olhem a diferença que a gente só vê em algumas. Vocês estão entendendo aí como há uma diversidade de vegetações no mundo? É disso que nós iremos falar um pouco hoje, ok? Vamos continuar agora entendendo o que é exatamente vegetação. Visto as imagens, agora vocês podem perguntar assim: mas o professor, afinal de contas, o que são as vegetações? As vegetações, como vai dizer aí no texto, você vai ver as imagens anteriores. Você viu as imagens anteriores? Começa perguntando isso. Elas mostram lugares que podem até ser próximos entre si, mas que possuem diferentes vegetações. Mas afinal de contas, o que são as vegetações? Nós iremos aprender um pouco mais na aula de hoje. A vegetação é o grupo de plantas e árvores que existem em toda uma região. Todas essas árvores, todas essas plantas são adaptadas a esse local, fazendo com que possam sobreviver de forma certa ali. Dependendo do lugar, a vegetação muda. Pense no seguinte: o que acontece se plantarmos uma árvore quando ela vai precisar de muita água, uma árvore que precisa de muita água, em um local muito quente ou muito seco? Provavelmente ela irá murchar, ela irá morrer. As plantas, assim como os animais, são adaptados a uma região. É muito importante a gente lembrar disso, por quê? Porque nós temos que ter noção que as plantas são adaptadas. Existem diferentes plantas em diferentes locais. E como vai dizer aí no slide, vão ter várias vegetações em várias regiões. E que por causa disso, a depender do local, a depender da temperatura do local, do tipo de solo do local, se lá tem muita água ou não, a vegetação no seu redor vai mudar. A gente vai ver que no Brasil vai ter lugares que tem tipo de vegetação e outros tipos totalmente diferentes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que vai ser definido aí pelo tipo, pelo modelo, pela forma como aí como vai ser desenhado ali aquele lugar. Essas plantas vão se adaptar à região. Por exemplo, um girassol, ele não pode ser plantado no lugar onde não pegue sol, porque o girassol precisa do sol para sobreviver. Uma planta que precisa de climas frios, ela não pode ser plantada em locais onde são muito quentes, porque ela não vai conseguir sobreviver. Uma planta que ela é muito delicada, que ela não pode ter água demais, ela não pode ser plantada perto de um rio, de uma lagoa, porque pode ter água demais ali e ela pode não sobreviver. Assim como vão ter plantas que vão precisar de muita água e plantar ela no chão normal vai fazer com que ela possa murchar e morrer, ok?
É essa adaptação da qual nós estamos falando. As plantas se adaptam, elas são adaptáveis, elas precisam de condições específicas para viver e elas vão se adaptar a essas condições da melhor forma. Por causa da adaptação, irão existir plantas de diversos tipos e acostumadas a diversas regiões, o que vai fazer com que existam diversas vegetações que são diferentes. Todas as vegetações são importantes para a preservação da vida dos solos, para a vida, preservação da vida e preservação dos solos, preservação da água. Tudo isso vai contar, tudo isso vai ser levado em consideração. Além das vegetações, vão haver os biomas. Os biomas, eles se inserem aí juntando a vegetação com a fauna, que são os grupos de animais. A vegetação, que é chamada de flora, e os animais, que são chamados de fauna, formam um bioma. O bioma é a junção de uma vegetação, dessa vegetação, com os animais que moram nessa área. Esses animais, assim como as plantas, eles se adaptam. Eles estão em condições específicas que permitem com que eles vivam ali naquele lugar. Eles não podem viver em outro lugar, porque senão eles não vão conseguir sobreviver. E vai existir certos tipos de animais que vão viver só naquela região. O nosso país, gente, ele é muito grande. Ele é um país continental. E isso vai possibilitar com que haja uma variedade de biomas. Haja muitos biomas, muitos tipos de vegetações. De acordo com o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística. De acordo com esse instituto, vão existir 6 biomas maiores. Quais são esses biomas? A Caatinga, não é Caatinga. Caatinga é cheiro ruim, fedor. É Caatinga, com 2 As. Amazônia, ou a floresta amazônica. Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas. Esses são os 6 maiores. Os 6 maiores. Porém, gente, vão existir aí também biomas que são grandes, que têm aí uma importância, que são biomas consideráveis, que nós vamos falar hoje deles 3, que são a Mata dos Cocais, a Mata das Araucárias e também a região dos manguezais, as regiões litorâneas, as vegetações litorâneas e as regiões dos manguezais, dos mangues, ok? Vamos observar agora um mapazinho aí que está dividindo, esse mapazinho que está bem aqui em cima, ó, tá bem aqui. Vou pegar aqui nele, ó. Esse mapa, ele divide aí como é, ele mostra como é cada um dos biomas do nosso país, ok? Ele vai mostrar aí como é. Vamos lá, agora vamos começar a estudar, a ver alguns desses biomas. Vocês veem aqui algumas fotos aqui, aqui e aqui. Bem, gente, essa foto para onde eu estou apontando aqui é a Mata Atlântica. Essa aqui de cima é a foto do Cerrado, é uma foto de uma vegetação do Cerrado. E aqui do lado é a foto da Floresta Amazônica. Observem aqui, ó. A Floresta Amazônica tem uma árvore grande, tem árvores grandes, enquanto aqui na Mata Atlântica vai ter também uma floresta. Agora aqui no Cerrado tem uma vegetaçãozinha menor, tem uma árvore. Enfim, vamos continuar. Aqui, gente, vocês veem aqui é a Caatinga, que eu falei para vocês. Aqui é o Pantanal aqui, e aqui em cima é o Pampa, os Pampas do Sul, ok? Bom, vamos lá, vamos continuando aqui. A Floresta Amazônica, a primeira que nós vamos ver, ó. Vocês vão ver sempre aqui, nesse lado, algum exemplo de árvore ou de vegetação, e nesse lado algum exemplo de animal que existe lá nessa região. Fauna, flora. Fauna, flora, ok? Vamos lá. A Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica possui uma das maiores biodiversidades do mundo. As árvores de lá são de médio a grande porte, ou seja, não são árvores pequenas, pois o solo é cheio de humus e as chuvas são constantes, o que ajuda neste crescimento. Nessa região há muitos animais e há muitas árvores, além de alguns que são até desconhecidos ou que são conhecidos há pouco tempo. Olha que negócio interessante. A Floresta Amazônica, gente, ela é a maior floresta tropical do mundo. Ela é uma das maiores florestas do mundo. E além disso,
ela vai ter vários animais, uns infelizmente estão com risco de extinção. O que é extinção? É quando eles estão com risco de deixar de existir. E vão ter várias árvores. Por exemplo, vocês vão ver aqui que nessa árvore que eu estou falando aqui, ó, o nome dessa árvore, ela é angelim. E essa árvore ela tem mais de 80 metros. Ela é do tamanho de um edifício. Já esses passarinhos que estão aqui do meu lado, ó, são as araras. As araras correm risco também de extinção. Assim como vários outros animais que existem lá, bonitos, exóticos, diferentes. Vão existir vários tipos de insetos lá. Lá vai ter a onça pintada. Lá vai ter peixes, grandes peixes. Vai ter o boto cor-de-rosa, o peixe-boi, o pirarucu, o baiacu. São peixes que existem lá. Vão ter animais também da terra, vão ter cobras, vão ter animais de todo tipo, que vão fazer com que a biodiversidade seja grande. O que é biodiversidade? É a diversidade de espécies, a diversidade de vidas. E lá vai ser consideravelmente grande, porque é uma grande floresta. Existem partes da Amazônia que ainda não são tão conhecidas, para vocês terem uma ideia. É uma floresta muito grande, ok? Esse é um bioma. Vamos para o segundo bioma. O cerrado. O cerrado, ao contrário da Amazônia, vai conter plantas pequenas, plantas menores. Quando eu falo de plantas pequenas, são plantinhas como se fossem arbustos. E uma vegetação rasteira. O que é uma vegetação rasteira? É uma vegetação que é próximo do chão, é capim, é mato. O que quer dizer o quê? Próximo do chão, como eu expliquei para vocês. Além de árvores retorcidas, que aí vocês veem um exemplo na imagem aqui desse lado, e muitos arbustos. O cerrado ele vai ficar na região central do Brasil, sendo muito usada pelos fazendeiros para a criação de gado. Porém, lá vão existir também muitos animais importantes, como, por exemplo, o lobo-guará, que é esse aqui que está desse lado. O lobo-guará, gente, é um animal que também corre risco de extinção. O que acontece? O lobo-guará, assim como vários outros animais, ele vai ser um animal padrão aí do cerrado, só vai existir no cerrado. Assim como a anta, o tamanduá-bandeira, garças, emas, vão ser animais que vão existir, que vão aí habitar, que vão morar na região do cerrado, ok? Continuando os nossos biomas, já vimos sobre a floresta amazônica e sobre o cerrado. O terceiro bioma, a caatinga. Para isso eu vou lembrar da aula passada. Na aula passada, nós falamos um pouco do clima semi-árido na região Nordeste, que é um clima que tem temperaturas altas e que tem também pouca água, que faz com que tenha poucas chuvas e por isso vai ter pouca água, no que a gente vai chamar de estiagem. Esse clima ele vai fazer com que surja esse tipo de vegetação. Vamos lá. Nós falamos do clima semiárido na região Nordeste, que vai possuir altas temperaturas e pouca água. É nesse tipo de clima que vai existir a caatinga. O que é a caatinga? Não é caatinga, é caatinga. Caatinga quer dizer mata branca. Todas as plantas que existem na caatinga são adaptadas ao calor. Por exemplo, os cactos, o xique-xique, o agave, o mandacaru. São exemplos de cactos, de árvores que existem lá. E além disso, vão haver lá também vários animais, como a jaguatirica, o corrupião, que é esse passarinho bem aqui, o corrupião, a asa branca, que também é outro passarinho, e o carcará. A jaguatirica ela é uma espécie de gato do mato, um gato selvagem. Essas árvores, gente, elas vão ser adaptadas ao sertão, às condições da caatinga. E assim, a caatinga, gente, ela é uma floresta adaptável. Por isso que é mata branca, porque no verão a mata fica branca, tudo perde cor. Vai ter lá vários galhos que vocês vão ver, mas aqueles galhos estão vivos, parece que eles estão mortos, mas eles estão vivos, é porque eles estão economizando a água que eles conseguem acumular no inverno. E aí o que acontece? Eles perdem todas as folhas, as flores. Porém, quando o inverno chega, em pouco tempo tudo que estava branco vai se tornar verde, que são verdes das folhas, das flores. Vai se tornar uma cor muito bonita. É um negócio muito legal você pensar nessa adaptação. Tem até uma música, vou até cantar aqui, eu não vou cantar, eu vou citar a letra de uma música, de um cara chamado Luiz Gonzaga, que é um cara que canta sobre o sertão. É um dos maiores aí, um dos caras que foram um dos maiores cantores do Brasil. Tocava sanfona. Tem uma letra de uma música dele muito conhecida que fala assim,
Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. É uma música conhecida. Essa música, Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. É uma coisa que acontece em todo o sertão. Quando está perto de chover, vão ter alguns sinais. O mandacaru vai criar uma flor bonita. Outras árvores também vão criar algumas flores e frutos que os animais, inclusive, vão se alimentar disso. Olha que negócio legal. A natureza consegue anunciar o momento certo que vai vir a chuva. E o que acontece? Os animais, assim como as plantas, também vão se adaptar. Por exemplo, a asa branca. A asa branca, quando está no calor muito grande, quando está naquela seca, a asa branca vai para outro lugar. A asa branca vai embora. Depois, quando a chuva vem, a asa branca volta. Tem até outra música desse mesmo cara chamada Asa Branca, que ele vai dizer assim, ó, até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Ele conta essa música conta a história dele indo embora do sertão para ir trabalhar em outro lugar. Porém ele não queria ir, ele queria ficar na terra dele, perto das pessoas que ele gosta. Observem aí, ó, a asa branca é um animal, a asa branca é um passarinho, assim como o carcará, como o currupião que está aqui do lado, ó, passarinho muito bonito, o currupião está aqui do lado. E a jaguatirica e vários outros. Vão ter vários outros animais aí na região da Caatinga, ok? Continuando, a Mata Atlântica. A gente falou já sobre a floresta amazônica, sobre o cerrado, sobre a Caatinga, que são regiões ali que são muito grandes. Porém, a Mata Atlântica ela tem um diferencial. A Mata Atlântica está quase acabada, está em poucos pedaços. Tem aí coisas que são resquícios do que ela já foi. Vamos ler e vamos entender. A Mata Atlântica ela vai possuir esse nome porque ela é próxima do Oceano Atlântico, que é aquele oceano que cobre o Brasil todinho. Ela se estende pelo Brasil todo, por essa região próxima aí das praias. Ela não vai ficar encostada, mas ela é próxima das praias. Devido à colonização, aí vocês vão entender por que ela está quase acabando. Devido à colonização, a Mata Atlântica foi desmatada no decorrer dos séculos e hoje existem poucas partes dela na região sudeste. Essas partes possuem grandes árvores e possuem também grande importância. E lá também vão habitar árvores frondosas, bonitas, como o ipê amarelo, que é essa árvore que vocês veem aqui, e também a arara azul, lá daquele filme Rio. Não sei se vocês lembram. Aquele filme Rio tem arara azul. Aquela arara azul ela é baseada na arara azul que existe aqui mesmo na Mata Atlântica. Ela está quase extinta também, infelizmente. E também vai ter o pica-pau amarelo. Pica-pau da cabeça amarela. O que acontece? Acontece o seguinte, gente. Como é dividido por todo o Brasil, sempre tem alguns locais que tem alguns pedacinhos de Mata Atlântica. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem um pedacinho de Mata Atlântica nas regiões da Serra. E se você for, por exemplo, no final do ano em uma região da Serra, lá em Guaramiranga, aquela região, você vai ver árvores que nem essa aqui. Árvores que nem essa aqui. O ipê amarelo. Porque é num momento do ano que ele vai florescer e vai ficar aquela coisa amarela linda. É algo lindo. Eu digo pra vocês porque eu já vi. É um negócio muito lindo de se ver. E por isso fica muito legal de você ir lá no momento assim, digamos, de férias e ver. É um negócio legal de se ver antes do inverno. Porém, não vão ter alguns animais que tem lá nessas outras regiões. Mas, por exemplo, na Mata Atlântica lá da região centro-sul, né, da região sudeste, que é onde fica São Paulo e Rio de Janeiro, vai ter o mico-leão dourado, vai ter o pica-pau da cabeça amarela. Façam o seguinte, quando vocês tiverem dinheiro, olhem o animal que está na cédula. Se vocês pegarem uma cédula de R$20, vocês provavelmente vão ver aí um mico-leão dourado. Se vocês pegarem uma cédula de R$5, vocês vão ver uma garça, que é lá da região do Cerrado. Se vocês pegarem R$10, vocês vão ver uma arara, que também vai ser dessa região da Amazônia, da Mata Atlântica. Se vocês pegarem R$50, vocês vão ver uma onça pintada, que é da Amazônia. E se vocês pegarem R$100, vocês vão ver também uma garupa. Além de também os R$2, não vamos esquecer, que tem aí uma tartaruga. Olha aí, as cédulas elas trazem a imagem dos animais existentes aqui no nosso país, alguns com risco de extinção, ok? E
na cédula de R$ 20, tem uma imagem do mico-leão dourado, que é um animal que hoje, infelizmente, está em risco também de extinção. É um macaquinho. Ok? Continuando nossa aula. Agora a gente vai ver um pouco sobre o Pantanal. O Pantanal é um bioma da região centro-oeste, sendo um local plano que na maior parte do ano vai ficar alagado. Vai ficar alagado por quê? Porque lá é uma região que é próxima de rios e lá tem muita chuva. Essa chuva faz com que os rios encham, transbordem, invadam a parte de terra e alague. Em algumas épocas do ano vai ali alagar. Porém, isso não vai impedir de existir vários animais como capivaras, onças, jacarés, cobras e também muitas plantas. Muitas plantas como a Vitória Régia que fica boiando nessas poças de água, nessas regiões de água. Árvores, vocês vão ver nessa imagem aqui desse lado que vai ter uma árvore que vai estar no meio da água. Esse chão que vocês veem aí é chão de água. E lá vão ter vários animais. Vão ter onças, vão ter cobras. Uma cobra que é dessa região é a jiboia. A jiboia é uma cobra gigante que mata a sua presa se enrolando e sufocando até perder totalmente o ar e morrer. É uma cobra muito grande, é uma cobra que chega a 8, 10 metros. Além disso, lá também vai haver os jacarés e os crocodilos. Para quem não sabe, o jacaré e o crocodilo eles são anfíbios. O que é que isso quer dizer, tio? Eles vivem na água e na terra, eles são adaptados. Porém, na água eles são rápidos. E na terra eles não são tão rápidos assim. O que acontece? Lá é um local muito diferente. Lá vai ter também as capivaras, os maiores roedores do mundo. Lá é um local muito diferente por causa disso do alagamento. Vai chegar momentos em que vai alagar. Bom, gente, fechando as regiões principais, vão ter também os pampas. Os pampas é um bioma que vai existir lá na região sul. É o 6º bioma aqui dos 6 maiores. É um bioma que vai existir lá na região sul. E vai ser muito parecido com o cerrado, sendo diferente porque lá vai ser mais frio. Lá vai ter mais água, vai ser mais frio. E vai possibilitar que a grama seja mais verdinha. O bioma é um bioma existente, né? Os pampas é um bioma existente na região sul do Brasil, em que vai haver vegetação rasteira, como gramíneas ou pequenos arbustos. Devido a isso, é um local usado para a criação do gado e de animais desse tipo. Porém, vão ter animais que são dessa região, como, por exemplo, o gato dos pampas, que é esse gato que você vê aqui desse lado. Aqui é o gato, né, dessa região. Esse gato só existe nessa região. E aqui, gente, é onde vai haver aí essa criação. Esses são os pampas do sul. Lá é muito frio. É porque é na região mais ao sul, né? E lá é uma região mais friinha. Agora nós iremos falar de 3 regiões que são aí diferenciadas. A Mata das Araucárias, a Mata dos Cocais e as vegetações litorâneas. Vamos começar aqui pelas Matas das Araucárias. A Mata das Araucárias ela também é na região sul. Também na região sul existe a Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias é uma região que tem árvores bem grandes e bem diferenciadas, conhecidas como araucária. Essas árvores se adaptam melhor aos climas mais frios e por isso só vão existir lá. E por isso conseguem se desenvolver. Nessa região vão haver diversos pássaros como os tucanos. Os tucanos são dessa região. Os tucanos vão ser aí de várias regiões, mas principalmente desse local. As araucárias, gente, são árvores muito diferentes, que elas são muito altas, elas seguem só um troncozinho direto e elas vão ter raminhos. E esses ramos, esses galhos vão ter as suas folhas, que nessas folhas vão ter os pinhos ou as pinhas. Essas pinhas caem e fazem com que nasça outras araucárias. E lá também vai ter os pinheiros. Os pinheiros que a gente conhece como árvore de Natal. A árvore de Natal ela é um pinheiro, ok? Continuando aqui agora para a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais ela vai estar entre a Caatinga e a Amazônia. Lá nessa região, as principais árvores desse bioma vão ser carnaúbas e o babaçu, que parecem coqueiros, mas não são coqueiros. Eles têm grande utilidade, eles são árvores de grande porte, né? Essas árvores são de grande porte, então vão ter grande utilidade, porque de nada dessas árvores se perde. Nada dessas árvores vai se perder. Tudo do babaçu, tudo da carnaúba é aproveitado. Palhas, tronco, galhos, tudo é usado para alguma coisa.
Alguns dos animais que vão habitar nessa região, por exemplo, são o gavião-rei, a ariranha, que é essa imagem que vocês veem aqui nesse lado, e também o jacu. Para finalizar essa viagem, essa excursão pelos biomas do Brasil, nós vamos ver agora as vegetações litorâneas ou os mangues. Vão existir dois tipos aí no litoral, na região perto das praias. Vão existir as vegetações litorâneas, que são compostas por coqueiros, geralmente ficam próximos à praia, que eu acho que vocês já viram, vai ter aquela vegetação rasteira no máximo, uma gramazinha, junto da areia. E também os manguezais. Os manguezais vão ficar entre o rio e o mar, vão ficar ali perto desses encontros. O solo é muito úmido por causa disso, porque fica perto dessa região. E o solo aí é em lama, é em formato de lama. O solo é um lamaçal. As plantas desse lugar têm as raízes voltadas para cima. Elas, por exemplo, aqui a água, né? Eles ficam às vezes debaixo da água, na lama. E as raízes, elas vão sair para fora da terra e vão ficar assim para cima. Vai estar à mostra essas raízes. Essas raízes ficam à mostra para quê? Porque as plantas precisam de 3 coisas para sobreviver: água, ar e minerais da terra. Tem a água e tem a terra ali até em excesso. É por isso essas plantas vão ficar assim expostas assim acima da água, para que elas possam pegar ar, elas possam respirar. Plantas respiram também. Precisa de outra coisa também: luz do sol. Água, ar, luz do sol e minerais da terra. Ok? Lá vão ter animais que vivem especificamente nesse ambiente, que são caçados para muitos de nós consumir. Por exemplo, animais que vão viver nesse ambiente são os crustáceos, como caranguejo, camarões e os guaiamuns. Quem aqui nunca comeu um caranguejo? Uma carnezinha de caranguejo ou um camarão? É um negócio muito bom, né? Eles ficam nesses locais. Eles moram dentro de buracos nessas lamas. Eles fazem os buracos deles lá e fazem esses ninhos. Aí o pessoal que pesca esses animais, eles fazem o quê? Eles colocam uma isca perto desses buracos para que eles possam sair, porque se eles meterem a mão, o caranguejo vai lá em nhaque, né? E aí o que acontece? Eles colocam lá a isca, eles saem e aí eles pegam e vão lá fazer para vender esses caranguejos, vão aí exportar esses caranguejos. E agora, gente, tem até tido um cuidado maior para que eles não começassem a entrar em extinção, porque eles também poderiam entrar em extinção. Pois bem, os caranguejos, as lagostas, elas vivem nessa região dos manguezais, dos mangues, ok? E é aqui que a gente encerra a nossa aula. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vimos um pouco aqui sobre as vegetações e os biomas que existem no Brasil. Vão existir alguns outros, menores, porém os principais e os que estão aí na maioria absoluta do Brasil são esses. Em alguma região do país sempre vai ter algum tipo de território, um tipo de vegetação, um tipo de bioma, tipos de animais que só vão existir lá. Provavelmente vocês já viram algum desses animais aqui pessoalmente: um currupião, ou um carcará, ou uma asa branca, algum desses pássaros, ou outros que vocês aí nem possam estar lembrando agora, mas que vocês possam ter visto, ok? É isso, gente. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Peço que, se tiverem dúvida, me procurem, mandem a mensagem: tio, estou com dúvida, preciso de ajuda nisso. Peço que, por favor, se precisar, revejam esse vídeo, curtam, possam compartilhar aí para os colegas de vocês, para os amigos de vocês que vão gostar, possam aí curtir, incentivar o trabalho do tio, possam aí estar comentando, dizendo o que vocês acham. Toda crítica vai ser bem-vinda, todo elogio também vai ser bem-vindo. Então, ajudem aí na divulgação do canal, tá certo? Bem, gente, valeu, até a próxima aula, estamos juntos aí nessa, e na próxima semana aí nós iremos nos ver, tá bom? Tchau!